Olá, pousadeiros, hosteleiros, hoteleiros e todos dos meios de hospedagem, inclusive você que ainda não é, mas aspira a ser. Esse é mais um vídeo do Viver de Pousada, o meu canal onde eu divido o meu conhecimento com você, pousadeiro, que quer viver de uma pousada, que te dá lucro, ser bem remunerado pelo seu trabalho e ainda ter a tão sonhada qualidade de vida. Eu sou a Natália e o tema de hoje é para você que quer virar pousadeiro e não sabe por onde começar. Por isso, eu vou te trazer os 5 primeiros passos para transformar o seu sonho de ser pousadeiro em realidade. Todo mundo sabe que quando a gente está numa crise, geralmente é quando existem as melhores oportunidades. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Nesse momento, vocês têm as melhores oportunidades para comprar, arrendar ou até construir a sua própria pousada, porque os preços realmente despencaram. Também o que está acontecendo é que muita gente está querendo mudar de ramo, porque não está acreditando numa retomada, o que eu acho a maior besteira. Mas isso acontece, então como vai ter mais gente querendo se desfazer do seu negócio, isso vai trazer mais oportunidades, num menor preço, para quem estiver querendo começar a entrar. E eu vejo também um grande potencial no aumento nacional no interesse por viagens. E esse aumento de viagens no âmbito nacional vão trazer vários novos públicos para as pousadas e pequenos hotéis. Dessa maneira, você pode encontrar aí uma oportunidade de entrar no mercado por um valor bem mais baixo e, ao mesmo tempo, ter uma crescente de demanda que as pessoas não estão esperando que vai acontecer. E por que eu acho que agora é o tempo ideal para você tirar o seu sonho do papel? Porque eu sei que seu sonho está aí no papel parado e você estava só esperando uma situação boa cair do céu para que você pudesse investir nessa sua vontade de ser pousadeiro. Eu acho que a crise é sempre uma boa hora de investir, como eu já comentei aqui antes. E como teve um resultado de uma má gestão de muitas pousadas, que já vem, não agora durante a crise não, tá? Já vem de muitos anos anteriores, essas pousadas estão desistindo de continuar operando. Se você soubesse quantas mensagens eu recebo todos os dias na minha caixa de mensagens de pessoas querendo colocar ou a sua propriedade à venda ou então disponível para arrendamento, isso é uma coisa muito triste, porque a crise é um momento muitas vezes cruel e vai acabar com o sonho de muitas pessoas. Só que essas pessoas não souberam operar os seus negócios com sabedoria no tempo de bonança, que foram esses últimos anos que o turismo teve no Brasil. E agora elas estão apenas colhendo os frutos da má administração. Então, tristeza à parte, na verdade, tristeza para uns, alegria para outros, e eu acho que é esse o melhor momento para você começar a procurar e investir nesse seu sonho e ele virar realidade. Só para você ter uma ideia, dá uma olhadinha no que aconteceu com o valor dos arrendamentos de algumas pousadas que eu conheço. Um primeiro exemplo, uma pousada, lá em Barra Grande do Piauí, onde eu tenho a minha pousada também. Ela saiu de R$ 90 mil por ano para R$ 60 mil por ano o valor do arrendamento, uma queda de 33%. Já um exemplo 2, mais uma pousada também lá em Barra Grande do Piauí, dessa vez com 8 quartos. A queda foi de 48 para R$ 40 mil por ano, ou seja, 17%. Já um terceiro exemplo, uma pousada lá na Praia do Rosa, que é uma das praias que mais tem pousada para arrendar nesse Brasil, uma queda de 80 mil por ano para 65 mil por ano, ou 19% de queda. E o quarto exemplo, uma pousada de 10 quartos em Florianópolis, que saiu de R$ 100 mil por ano para R$ 80 mil por ano, ou seja, uma queda de 20%. Tá vendo como agora é um ótimo momento para você fechar essa oportunidade de arrendamento, como não era há alguns meses atrás? Agora, cuidado! A crise é uma boa hora sempre para quem se planeja. E nesse momento, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como você faz para planejar o seu sonho e poder transformá-lo em planos, aproveitando essas super oportunidades que estão aí disponíveis no mercado. Você abrir uma pousada e já conseguir que ela seja lucrativa logo na reabertura é um sonho para todo mundo, né? Só que isso é possível, contanto que você tenha conhecimento. Você não precisa de anos para começar a ter lucro na sua pousada. Você tem que encarar desde o começo que ela é um negócio.
independente de você ser o proprietário ou arrendatário. E você, para começar direito, trabalhando organizado, com metas, objetivos e custos controlados, dessa maneira você consegue chegar lá. Trabalhar para ter uma pousada lucrativa logo de cara, como que funciona isso? Os pequenos pousadeiros muitas vezes não têm muito fôlego de financeiro e eles vão acabar investindo quase tudo na realização do sonho e vão deixar muito pouco para o capital de giro. Só que a pousada muitas vezes não começa a dar resultado logo, principalmente agora que a gente está começando de novo num pós-crise. Então isso vai ser para todo mundo, para quem tem pousada e para quem não tem pousada também. Errar é um processo doloroso, consome tempo e acaba desgastando o relacionamento que você tem com o seu sócio na pousada. E isso tudo pode fazer com que o seu sonho, mesmo depois que ele seja realizado, não se sustente por muito tempo. E esse é o pior pesadelo que você pode passar. Você concorda comigo? Você investir tanto tempo, tanto dinheiro em realizar um sonho e de repente você vê ele escorrer na sua frente. Para vocês verem como é essencial começar direito e saber o que fazer. Eu tenho 2 exemplos de alunos que eram arrendatários de pousada e eles 2 tiveram que devolver a pousada nesse momento de crise. E por quê? O primeiro deles não fez um bom contrato de arrendamento. Ele entrou no meu curso logo depois que ele tinha feito o arrendamento dessa pousada. Acabou pagando uma bolada de valor antecipado e ele quase que não conseguiu recuperar esse investimento. Então, o que ele acabou tendo que fazer? Sair logo no começo da pandemia, porque ele verificou que se ele continuasse na pousada, arcando com os custos de uma pousada fechada pelos próximos meses, ele ia sair realmente no prejuízo com esse negócio. Já o meu segundo aluno, ele até tinha feito um bom contrato de arrendamento e estava trabalhando muito bem nessa pousada. Mas, por opção própria e análise dos seus objetivos e metas pessoais, ele resolveu devolver a pousada nesse momento, ao invés de renovar, que era até um plano dele antes de comprar o meu curso. Mas, por outro lado, eu também tenho uma outra aluna, que também é arrendatária, só que ela tomou uma decisão um pouco diferente desses 2 nesse momento. Ela resolveu renegociar o arrendamento com o proprietário da pousada. E adivinha? Ela conseguiu a isenção do pagamento enquanto durar a pandemia. Assim ela vai ter mais tempo e fôlego para poder se preparar e não vai ter que desistir do seu sonho. E qual que é a semelhança entre esses meus 3 alunos? Todos eles tinham o conhecimento necessário para analisar a situação. Seja saber que era hora de sair ou então o que eles precisavam fazer para continuar. Quando você tem clareza das suas metas e objetivos e sabe se adaptar, você consegue fazer uma mudança em qualquer tipo de situação. Eu queria contar para vocês aqui um pouquinho agora como que aconteceu comigo lá na minha pousada. Eu não sei se vocês sabem, mas eu demorei quase 6 anos para começar a ter lucro lá na pousada. A minha história, quando comecei, foi mais ou menos desse jeito. Primeiro, eu não tinha informação sobre o meio, nem sobre a questão das pousadas. Naquela época, quase que não tinha internet. A internet era bem básica, então a gente não tinha muita informação disponível como a gente tem hoje. E o único curso que tinha disponível no mercado era o curso do Roberto Miranda, que é maravilhoso, porém ele é presencial e para mim era caríssimo, não se encaixava no meu orçamento lá na época. Eu também não tinha formação na área. Como vocês já sabem, eu sou engenheira e não sou formada nem em hotelaria nem em turismo. Então isso me deixou, vamos dizer assim, em desvantagem um pouco no mercado, porque eu não sabia muito bem o que fazer, já que eu não tinha aquela teoria na minha bagagem de conhecimento. Outra coisa que aconteceu foi a falta de planejamento. Eu até tinha um planejamento, tá, gente? Quando eu resolvi fazer a pousada, a gente fez um planejamento da construção, de como que ia ser, o que que a gente ia comprar, quanto a gente ia gastar. Porém, isso só se limitou à época da construção, porque era onde eu tinha conhecimento como engenheira. A obra foi maravilhosa, ficou pronta em tempo recorde, mas quando terminou a obra e foi abrir a pousada e a gente passou pela primeira baixa temporada, foi aí que bateu o desespero e eu percebi que eu não tinha planejado a operação da pousada. Eu tinha só planejado chegar naquele sonho. Ok, construiu, tá linda, maravilhosa, tudo funcionando, mas e depois? O que que a gente faz depois? E faltou muito isso lá no começo da minha história como pousadeira.
Outra coisa que dificultou demais a minha vida de pousadeira foi a visão de concorrência das pousadas que já existiam no local. Então eu achei, quando eu passei férias em Barra Grande, eu achei que logo de cara eu ia ser recebida muito bem pelas pessoas, e não foi bem assim que aconteceu. Então, as pessoas pareciam que não queriam mais uma pousada por ali, mais um concorrente. Na época não tinha muita demanda no local, então, ao invés de conseguir ajuda, eu consegui mesmo foi inveja e muitas vezes falta de ajuda dessas pessoas. Claro que teve algumas que me ajudaram, tá, gente? Mas a grande maioria das coisas eu tive que descobrir fazendo na marra. Foram muitos anos assim até dar certo. Então foram 6 anos errando, acertando, ajustando, gastando com muitas consultorias e cursos, até que eu encontrei o meu próprio método para conseguir fazer isso tudo dar certo. E também me faltou muito um pouco de direcionamento com relação ao nicho específico das pequenas pousadas, porque até então não tinha ninguém que falava na internet sobre ter uma pequena pousada. Parecia um feito quase impossível, mas eu sentia que era possível sim dar certo. Até tinha alguns exemplos na internet de pousadas pequenas que davam muito certo no sul do país e tudo mais, mas eu não tinha o know-how para saber o que elas faziam e nem aquilo estava escancarado de alguma maneira para eu poder copiar esse modelo de negócio e tentar fazer dar certo no meu. Agora, com você não precisa ser desse jeito. E você pode sim ter uma pousada lucrativa desde o começo. E você também pode começar no processo correto desde o começo, com uma orientação. E isso eu vou te dar agora. Aproveita a quarentena para se planejar e colocar esse seu plano de ter uma pousada em ordem e sair do papel de uma vez por todas. Eu entendo que você esteja sentindo muitas inseguranças e tendo muitas incertezas também na hora de optar por essa mudança de vida. E fica tranquilo, tá? Porque comigo não foi diferente. Eu também sentia muita insegurança. Afinal, não é fácil sair da zona de conforto, de um emprego visto como socialmente de sucesso, e escutar aqueles meus amigos de tantos tempos dizerem que eu estava louca. Eu concordo que não foi fácil. Eu tinha muitas dúvidas sobre se eu ia dar certo, eu tinha muitas incertezas se eu deveria investir todo o meu dinheiro naquele sonho, mas eu tinha uma certeza, que aquela oportunidade estava surgindo na minha vida e talvez ela fosse a única. Eu não podia desperdiçá-la. Afinal, quando será que ela surgiria novamente? Era melhor eu me arriscar do que me arrepender e ficar com uma sensação de nunca ter tentado. Depois de passar por toda essa insegurança e de cair de cabeça no projeto, veio a vida real. Começar a empreender em um lugar totalmente diferente de onde eu estava acostumada, com pessoas novas, em um novo estado, uma cultura completamente diferente de São Paulo. Passar a lidar com uma vida de não ter salário fixo, de não saber como seria o mês seguinte ou então o próximo ano. Mas tudo isso é normal e tudo isso que você está sentindo se resolve com informação e preparação. A primeira dica que eu queria te dar: toma muito cuidado com o excesso de informação e com a qualidade das informações que você anda consumindo nesse momento. Inclusive, eu fiz uma live sobre esse assunto e vai sair essa semana aqui também no YouTube. Mas agora, vamos lá para os 10 pontos que você tem que analisar com todo cuidado para conseguir fazer o seu sonho de ter um meio de hospedagem acontecer de uma vez por todas. E se você já é o dono de um meio de hospedagem e nunca analisou esses pontos antes de começar, agora é a hora. Antes tarde do que nunca. E por que 10 pontos? Esses foram 10 itens que eu percebi quando eu comecei a analisar, desde o começo do processo, o que deve ser feito para você se preparar para uma realidade que está vindo. Você vai ficar muito mais tranquilo para se adaptar a essa nova vida e, por consequência, vai conseguir ter uma pousada que funciona e um negócio que te permite ter qualidade de vida. Agora, o que vai acontecer se você não analisar nenhum desses 10 pontos que eu vou te passar por aqui? Bom, você vai até conseguir concluir o seu projeto, isso eu concordo, porque concluir o projeto de ter uma pousada é possível, mesmo sem muito planejamento. Mas, quando a sua vida real bater na porta, vão ser muitas decepções. E talvez você queira mesmo sair dessa nova vida que você demorou tanto para construir, mesmo depois de tanto trabalho e esforço, porque você não vai estar preparado para ela.
Você pode ficar até sem saber o que fazer e também sem saber como agir. Isso pode ser trágico para sua pousada. E dessa maneira, se você não se preparar, quando você chegar nessa nova vida, nessa nova realidade que você vai ter que se adaptar, você vai estar infeliz. E não é essa a ideia de você, quando você resolveu ter uma pousada, não concorda comigo? Todo mundo está em busca de uma vida mais feliz e com mais qualidade. Por isso, se liga agora nos 10 passos que eu vou te passar. Os 10 pontos que você tem que conhecer muito bem antes de iniciar um projeto de mudança para a vida de pousadeiro são esses aqui. O primeiro, a sua reserva financeira. O segundo, o custo da sua nova vida de pousadeiro. O terceiro, as infinitas possibilidades de começar no ramo do turismo. O quarto, a viabilidade desse seu sonho. O quinto, a localização ideal para o seu meio de hospedagem. O sexto, os tipos de hospedagem que combinam com você e com o seu hóspede-alvo. O sétimo, a realidade do turismo no seu destino. O oitavo, metas para sua mudança de vida. O nono, burocracias que você vai ter que enfrentar. E o décimo, os desafios da sociedade que ninguém te conta. E no vídeo de hoje eu vou te falar com detalhes das 5 primeiras. No vídeo da semana que vem eu vou te falar das outras 5, combinado? Lembre-se que o que nunca pode acontecer é você não se informar. Por isso que o planejamento, na fase do sonho, é essencial. E eu estou aqui para te ajudar nesse processo. E vamos começar falando da sua reserva financeira. Afinal, quanto custa ter uma pousada para chamar de sua? Você sabia que essa dúvida impede muita gente de começar no processo de ter uma pousada? Primeiro, porque muita gente acha que você precisa ter milhões de reais no banco para poder iniciar o seu sonho de ter uma pousada. Só que isso não é verdade. É claro que para construir uma pousada dos sonhos, aquela coisa maravilhosa, perfeita, de cinema, ou até mesmo aquelas pousadas lindas que você vê no Instagram, esse custo vai com certeza ser elevado e pode chegar ou até passar da casa dos milhões, dependendo de onde e de algumas características dessa construção. Se você levar em conta terreno, projeto arquitetônico, licenças, construção, decoração, equipamentos, treinamento de funcionários, procedimentos, etc, etc, etc. São muitos custos, eu tenho que concordar. Mas eu acho que você não deve estar pensando numa coisa. Quem disse que a sua pousada tem que ter esse nível tão de excelência para poder começar? Ao mesmo tempo que você não precisa ter milhões no banco, você também não pode estar totalmente quebrado e não ter nada para começar. Assim como qualquer negócio, é preciso um capital inicial. Agora fica essa pergunta: afinal, quanto dinheiro que eu vou precisar para abrir uma pousada? A resposta, claro que como sempre depende, mas só para ficar mais claro para vocês. Essa quantidade de dinheiro deve ser suficiente para que você consiga oferecer um mínimo produto viável ou então um mínimo serviço viável e também ter uma reserva de pelo menos 6 meses da operação dessa pousada. Fora a reserva que você vai ter para cobrir os seus custos pessoais durante o tempo de construção, no caso que você for ter uma pousada própria, ou então nesse tempo em que você vai estar buscando um arrendamento. Então, gente, a ideia é a seguinte: não é que você precisa ser rico, milionário, para poder ter uma pousada. Você pode começar com uma pequena pousada, com poucos quartos, com pouco serviço, e aos poucos você vai melhorando, você vai reinvestindo na pousada, você vai conseguindo pegar um bom empréstimo num banco público, e aí você vai moldando o seu sonho. Não queira logo de cara já ter aquela pousada perfeita. Isso realmente, se você quiser dessa maneira, vai ser um sonho que vai ser muito difícil para a grande maioria das pessoas, porque requer um grande capital inicial. E, geralmente, para você conseguir um capital inicial desse, você tem que ter. Porque para conseguir um empréstimo desse porte, você já tem que ter outras empresas rodando. Então,
Para a maioria dos mortais, que eu sei que é você que está aqui assistindo comigo hoje, pense em começar pequeno. Você começa pequeno, adequa o seu sonho conforme você vai operando e trabalhando a pousada, mas é importante você sempre ter uma reserva, seja pessoal, seja profissional. Dessa forma, você não corre risco de perder o seu sonho no meio da execução. O segundo item é sobre o custo de vida dessa sua nova vida que você vai ter como pousadeiro. Isso é uma das coisas que você vai ter que mudar radicalmente na sua vida quando você sair da sua vida normal para mudar para a sua vida de pousadeiro. Não adianta você querer ter a mesma vida que você tinha quando vivia na capital. Ou seja, aquela vida social agitada, jantares, saídas, gastos com bens de consumo e outra vida que você também não pode querer ter, que isso vai te colocar no buraco, é você querer viver como turista no lugar onde você vai ter uma pousada. Você sabe, né, que todo lugar que é turístico, os preços são mais elevados, seja de comida, seja de hospedagem, seja de tudo. Então, quando você resolve mudar para um lugar como esse, você tem que mudar os seus paradigmas. Você não é mais um turista, você é um morador e você está querendo investir num grande sonho. Por isso, você tem que baixar um pouco o seu nível de vida. E baixar o nível de vida, gente, não é viver sem conforto, tá? Você pode muito bem viver com conforto sem estar gastando muito dinheiro. É apenas necessário você definir quais são as suas prioridades. E quando você está começando, a sua prioridade com certeza deve ser a pousada. Agora, a minha dica é: analisa o quanto que você precisa para ter uma vida com o mínimo de conforto necessário por um tempo, enquanto você realiza esse seu sonho de ter uma pousada, seja construindo, seja durante o tempo de busca por uma pousada. E esse novo custo de vida também vai valer para quando você estiver já trabalhando na pousada. Essa mudança de paradigma no seu custo de vida vai fazer um bem danado para o seu projeto. Lembre-se que você está virando pousadeiro não para ficar rico, mas para ter qualidade de vida. O terceiro item são sobre as infinitas possibilidades de você começar como pousadeiro. Também tem muita gente que trava nesse ponto, porque acha que tem que começar com uma pousada de no mínimo 20 quartos para conseguir viver. Inclusive é isso que tem muito curso por aí que fala. Só que isso é uma mentira. Não existe um número mágico. Existe muito da sua vontade de fazer acontecer e dar certo. E as possibilidades para quem está começando, mesmo sem ter muita grana, são muitas. A primeira delas é o arrendamento, que, claro, ele pode requerer um grande investimento inicial se for um arrendamento com pagamento anual antecipado, mas existem várias possibilidades de pagamento mensal que tem por aí no mercado. A segunda possibilidade é você trabalhar em parceria com alguma pousada. Como é que funciona? Você procura uma pousada que provavelmente o proprietário já não está querendo trabalhar, não está querendo ficar na linha de frente, sabe? E propõe uma parceria para ele. Você trabalharia no operacional, vocês dividem, ou vocês, cada um tem um prolabore e depois vocês dividem os lucros dessa operação de uma maneira justa entre vocês. Esse é um novo modelo de contrato que pode dar muito certo. Lembrando que vocês dois têm que ter empresas e fazer um contrato de empresa para dar certo. Outra possibilidade para você começar é você trabalhar numa outra pousada, para começar mesmo. Você pode chegar numa pousada maior ou numa pousada menor, oferecer os seus serviços. Dessa maneira, você vai aprender muita coisa logo no começo da sua carreira de pousadeiro. Outra possibilidade é você começar pequeno, com uma cama e café, e vai crescendo com o tempo. O cama e café, que vem do inglês bed and breakfast, que tem um pouquinho a ver com a questão de pousada, mas na regulamentação brasileira é qualquer pousada de até 3 quartos, onde o dono more dentro da mesma propriedade. Então é como se você estivesse abrindo quartos da sua casa para receber pessoas. E essa é uma ótima maneira de começar. Eu mesma comecei desse jeito. A quinta maneira, que também é uma ótima maneira de você economizar, é morar dentro da pousada. Para isso, fica algumas dicas para vocês verem se vale a pena, tá? Vamos supor, se você tem um quarto na pousada que você pode estar morando e aquilo está te economizando o aluguel num lugar onde o aluguel é caro, compensa. Agora, se você mora num lugar com alta demanda por hospedagem e os aluguéis já não são tão caros, você consegue encontrar uma boa oportunidade, você pode muito bem alugar uma casa
e alugar esse quarto dentro da pousada. Você tem que fazer a conta para ver se vale mais a pena alugar o quarto ou se vale mais a pena morar dentro da pousada. Na verdade, tudo isso vai depender muito mais do que você vai fazer na sua pousada do que simplesmente o número de quartos. Então não deixe de analisar todas as possibilidades que existem de entrar no mercado antes de dizer que não é para você. E o quarto é sobre a viabilidade desse seu sonho. Eu sei que já deve estar tudo pensado, mas você já parou para analisar qual que é a viabilidade desse seu sonho de ter uma pousada aonde você quer tê-la? Afinal, muita gente acha que é só abrir uma pousada linda, organizada e planejada que você vai ter sucesso. Seja lá o que essa palavra signifique para você. Só que eu vejo muita gente esquecendo de analisar a real necessidade de uma pousada no local e acabar perdendo outras oportunidades que realmente estão em alta no local. Ou ainda, fazer valer o seu sonho, sem entender que as pessoas que visitam o local querem outra coisa. Um grande exemplo que eu vou dar. Na minha pousada, na época, eu abri um quarto que não tinha ar-condicionado, porque eu era mais do tipo, quero fazer uma coisa mais sustentável, só ventilador dá certo, aqui é super arejado. O que aconteceu? O quarto não alugava nunca, porque o público local fazia questão do ar-condicionado. Então, é sempre muito mais sobre oferecer algo que o seu público esteja buscando, do que somente ter o seu sonho realizado. Você tem que pensar, claro, no que você quer, mas você não pode deixar de considerar o que o público e as pessoas que vão visitar o local estão procurando também. Então, estude sempre a viabilidade do seu projeto. Entende as necessidades do local do público e adapte o seu sonho para essa realidade onde você vai estar inserido. E por fim, mas não menos importante, a localização do seu meio de hospedagem. Afinal, onde que eu devo montar a minha pousada? Se vocês soubessem o tanto que eu recebo essas dúvidas dentro do meu Instagram, do meu direct, do meu WhatsApp. Onde que eu monto a pousada? Na praia, na montanha? Isso depende muito de você. Você pode sim escolher o local por diversos fatores, como a localização geográfica, por exemplo, estando mais perto de onde você já é. O tipo do local que você prefere, como praia, montanha, campo. Outra coisa pode ser também a oportunidade. De repente, você encontrou uma super oportunidade com uma melhor possibilidade financeira em um local X. Também a questão da demanda. Muitas vezes você vai querer ter uma pousada num local onde já tem uma demanda que está crescente. Mas nada disso vai adiantar se você não amar o local onde você escolher para ter uma pousada. O sonho de ter pousadeiro, ele não vai se sustentar se você não amar o local. Quer saber por quê? Porque você vai passar a morar lá grande parte do seu tempo, do seu ano. E se não rolar essa identificação com o local, o seu sonho vai perder a graça rapidinho e você pode passar a odiar essa sua nova vida. Claro que os outros itens que eu comentei acima, como tipo de localização, demanda, e tudo mais, tudo isso é muito importante para você ter um negócio rentável. Mas você tem que ter em mente que se esse critério de amar o local não for atendido, você vai ter problemas, independentemente dos outros fatores. Então, na hora de você procurar o local para abrir a sua pousada, pesquise, fique lá um tempo, tente ver o lugar sem ser somente com os olhos do turista, entende? Tente ver como que você vai viver ali dentro, se você vai ter as suas necessidades básicas de hobbies atendidas. Vou dar um grande exemplo. Você é um surfista, você vai conseguir ter uma pousada na montanha? Eu acho que não faz muito sentido, né, gente? Faz muito mais sentido você ter uma pousada na praia. Ou então, você gosta de fazer trilhas e tudo mais. Agora, você vai montar uma pousada lá em Barra Grande do Piauí? Acho que não faz muito sentido também. Então, dá uma olhadinha, pensa com carinho no tipo de lugar que você gosta, vai visitar esse local, fica um tempo por lá, vê se você se adapta, conversa com as pessoas que já moram lá para entender se aquele local pode ser um bom local para você morar também. E eu vou trazer uma dica extra aqui, além desses 5 passos que eu escuto muita gente falar e que deve estar atrasando aí o seu sonho de ser pousadeiro.
Tem muita gente que acha que ter uma pousada é um sonho para ser realizado depois da aposentadoria. E eu vou te falar aqui o porquê que esse pensamento está completamente errado. Quando eu fui montar a pousada lá em Barra Grande, eu lembro de ter conhecido uma pessoa, uma menina de São Paulo, que já morava lá no Nordeste há muitos anos, e ela comentou isso comigo, que a primeira vez que ela foi visitar o local, e ela se apaixonou na época por Jericoacoara, e ela se apaixonou por aquele lugar, e quando ela estava planejando, estava, na verdade, finalizando a viagem, ela conversou com um local que perguntou se ela tinha gostado, tal, e ela falou que tinha adorado e que um dia ela voltava para ter uma pousada por lá também. E aí esse local virou para ela e falou assim: "Ué, mas um dia, você sabe se você vai estar viva amanhã?" E isso colocou ela para pensar. Ela falou: "Poxa, é verdade. Será que eu não estou desperdiçando a minha vida toda pensando numa coisa que eu vou fazer lá na frente, talvez até numa aposentadoria, e deixando de aproveitar as oportunidades que estão aparecendo agora?" Outra coisa relacionada à aposentadoria é que quando você se aposentar, você vai querer se aposentar, então você vai querer descansar. E eu já falei isso aqui mais de uma vez. Ter uma pousada não é descansar, não é viver de férias. É muito trabalho, trabalho duro, trabalho árduo, trabalho constante, todos os dias, sem parar. Então não deixa para esse sonho para acontecer na sua aposentadoria não, tá? Deixa para você realizar esse sonho agora para quem sabe aí você ter uma aposentadoria bem mais tranquila. Então, galera, nesse vídeo eu compartilhei com vocês os 5 primeiros passos que vocês têm que seguir para fazer o sonho de vocês de ter uma pousada começar a virar realidade. E nesse vídeo eu expliquei um pouquinho sobre como esses 5 passos, se eles forem devidamente planejados, vão preparar vocês para uma nova vida que vocês vão viver como pousadeiro ou até mesmo no processo para virar pousadeiro. Todas essas 5 dicas valem para você que já tem uma pousada e não se planejou na época, mas também valem para você que quer ter uma pousada. E se eu fosse você, eu não deixava de começar a pensar nesses 5 pontos ainda hoje. No próximo vídeo, eu vou trazer mais 5 pontos onde vocês têm que tomar atenção. E aí vão se totalizar os 10 itens para se atentar na hora de abrir uma pousada. Lembrando, galera, que eu estou dividindo aqui com vocês a minha experiência no ramo das pousadas. Eu também abri uma pousada do zero, eu errei muito no começo e eu não quero que você erre também. Porém, a responsabilidade de fazer isso dar certo é toda sua. Então, consuma os conteúdos ideais, se planeje, se prepare, converse, troque experiências com quem já tem uma pousada e faça esse seu sonho virar de uma vez por todas realidade. Eu espero poder fazer parte desse seu sonho realizado um dia. Quem sabe eu não vou um dia aí na sua pousada também. Ah, e não esquece, curta, comenta, compartilha o meu canal com quem você também conhece que tem esse sonho de ter uma pousada. Quem sabe eu posso ajudar ele também.